Boa noite a todos os irmãos, todos sejam bem-vindos à nossa reunião de final de semana. E para darmos início à nossa reunião, nós entoaremos um cântico. O cântico é o número 30. E o tema do cântico número 30 é Meu Deus, meu amigo e Pai. Texto base, Hebreus capítulo 6, versículo 10. O orador hoje é o irmão Carlos Barbosa. E o tema do irmão Carlos Barbosa, se todos quiserem anotar, é Seja cada vez mais amigo de Jeová. Se quiserem anotar, seja cada vez mais amigo de Jeová. Demos atenção ao irmão Carlos. Nos tempos em que estamos vivendo, ser amigo de uma autoridade tão superior e poderosa como Jeová é tudo que a gente quer, não é? E quanto mais essa amizade for bem íntima, melhor para nós. Mas como que nós podemos, eu e você, termos essa amizade com o nosso Pai Celestial Jeová? Pelo menos atingindo 3 fatores, né? Podemos dizer que, primeiro, é ter esse forte desejo de ter amizade com Ele. O segundo é a importância de treinar a nossa consciência, à base da Bíblia. E o terceiro é se tornar cristão maduro. Nós vamos ver, nessa cada fase, essas importâncias. Claro que todos nós queremos ser amigos de Deus, não tem a menor dúvida. E quando Jeová criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no passado, Ele fez de tudo para que tivessem essa amizade com Jeová.
O nosso Criador Jeová colocou o homem num lugar perfeito e também ele tinha a possibilidade de ter vida eterna aqui na terra. O nosso Criador também nos criou com a capacidade de imitar as suas qualidades como amor e justiça. Vejam como isso é trazido à nossa atenção aqui no livro de Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 27. Eu convido os irmãos e amigos a acompanhar na sua Bíblia. Gênesis 1, 27. Onde diz: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Notaram? Jeová nos criou à sua imagem. Quando fala aqui a sua imagem, estava se referindo então, como dissemos, destacando para nós dois fatores importantes, como amor e justiça. Todos nós, como seres humanos, temos isso inerente em nós. Apesar de cada um de nós, então, sermos pessoas imperfeitas e pecadoras, Jeová ainda quer que nós sejamos o seu amigo, por incrível que pareça, né? Tanto que ele faz um convite para nós ali em Tiago 4:8, de nós nos achegarmos a ele e ele chegará a nós. Então, Jeová quer ser o meu e o seu amigo, né? Por isso temos que procurá-lo. Aí, nós temos que passar a fazer a primeira coisa, que é treinar a nossa consciência para nos sermos amigos de Jeová, né? Para sermos amigos de Jeová, as nossas ações devem estar de acordo com o que ele diz em sua palavra, a Bíblia. Jeová nos deu a consciência para nos ajudar a distinguir o certo do errado. Será que só os servos de Jeová têm esse dom da consciência? Não. As pessoas do mundo também têm. Observem, convido os irmãos a acompanhar esse relato aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos trouxe esse fato à atenção, de que essa exclusividade não é só dos cristãos, de ter uma consciência, né? Romanos 2, versículos 14 e o 15, onde ele nos diz ali: Pois quando pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho, e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Perceberam? Pessoas das nações que não têm lei, a lei de Deus, né, nos seus corações, eles fazem, por natureza, acatam as coisas corretas, né? Por quê? Porque eles herdaram nossos primeiros pais, Adão e Eva, esse dom da consciência do certo e do errado. Então, eles não sabem que sair matando ou roubando é errado. Não precisa ser um cristão para saber isso, chegar a essa conclusão, não é? Isso está na consciência dele. Mas a nossa consciência, irmãos, ela pode nos enganar. Por quê? Veja o seguinte exemplo. Se você pegar uma bússola e colocar ela perto do metal, ela poderá deixar de apontar para o norte, vai causar erro. E se for usada com um péssimo mapa, ela vai se tornar um instrumento inútil. Isso se aplica, então, à nossa consciência. Se desejos egoístas do nosso coração influenciarem a nossa consciência, poderá também nos conduzir ao caminho errado. Por isso, nós temos que ter cuidado com a nossa consciência. E se for usada sem uma orientação confiável, por exemplo, da palavra de Deus, a Bíblia, talvez nós não consigamos distinguir do certo do errado, né? Por isso, para que a nossa consciência ela funcione corretamente, com certeza cada um de nós precisa da orientação do Espírito Santo de Jeová para podermos entender também os pontos da palavra de Deus, a Bíblia. Ademais, para que a nossa consciência nos ajude a fazer o que é correto, nós precisamos treiná-la
Isso é um ponto importante, né? Podemos dizer que a consciência ela precisa ser esclarecida. Do contrário, ela pode ser enganosa, por incrível que pareça. Ela não é um guia seguro se não tiver sido treinada nas normas justas, segundo a verdade da palavra de Deus. O seu desenvolvimento pode ser influenciado de modo errado pelo ambiente, pelos costumes, pela adoração e também pelos locais onde passa. Poderá, então, também julgar as coisas como certas ou erradas segundo normas incorretas. Um exemplo disso, nós podemos observar o que Jesus disse, citado em João 16:2, onde ele predisse que homens até mesmo matariam os seus servos, pensando que estavam prestando serviço a Deus. E nós temos um exemplo disso no caso do Saulo de Tarso, que mais tarde tornou-se apóstolo, né? Ele perseguia os cristãos com intenções assassinas contra os discípulos de Cristo, achando que estava prestando a Deus um serviço sagrado. Então veja que é importante nós treinarmos a nossa consciência para que possamos também adorar a Deus do modo correto. Então, somente uma consciência devidamente treinada pela palavra de Deus, ela pode corretamente avaliar, né, e endireitar cabalmente os assuntos da nossa vida, ou a vida que passamos no nosso dia a dia. E nós, como cristãos, precisamos ter, então, uma norma estável, uma norma correta. Nesse caso, é a norma de Deus, né? Assim, uma consciência bem treinada nos avisa quando fazemos algo que não agrada a Jeová, ou quando estamos para fazer algo que poderia prejudicar a nossa amizade com o nosso Deus. Por nos orientar por meio de leis e princípios bíblicos, Jeová mostra como é importante, então, usarmos a nossa consciência para fazer, então, a sua vontade. A Bíblia, por outro lado, também diz claramente que algumas coisas são erradas, dando leis específicas para ela. Vejam, por exemplo, nós convido os irmãos a abrir sua Bíblia, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6, e notem que ali ela define algumas coisas, lista algumas coisas como sendo erradas. Como disse, dizendo que são erradas praticá-la, né? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Veja o que diz, olha. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, gananciosos, beberrões, os injuriadores, extorsores, não herdarão o reino de Deus. Observem que é uma lista de leis específica, clara, né? Ao ler, nós sabemos que é errado cometer tais coisas, não é? Não tem dúvida. Quando obedecemos essas leis, especialmente quando ninguém está olhando, mostramos o que estamos sentindo por aqueles que produziu essas leis, nesse caso, o nosso Pai Celestial, Jeová. Na maioria das vezes, ao tomarmos decisões, precisamos também levar em conta princípios bíblicos, né? O que é um princípio bíblico, né? Eles são verdades fundamentais que nos orientam para conseguirmos diferenciar o certo do errado. Esse é um princípio bíblico. Por exemplo, alguém diz que fumar é errado. A pessoa fala, mas você consegue provar isso na Bíblia? Isso não está listado ali no texto que nós vemos em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que fumar é errado. Aí é onde entra o princípio. Por exemplo, convido os irmãos a ler Romanos 12, versículo 1. E vejam que muitas situações na vida, quando nós não encontramos uma lei clara e específica, nós vamos ter que procurar ver um princípio bíblico, né? Para saber o que Jeová pensa do assunto. Então, Romanos 12, 1. Veja o que diz.
Portanto, eu lhe suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade e raciocínio. Então, veja, qual o princípio aqui? Uma pessoa que usa tabaco ou que fuma, como é que ele pode apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável? Impossível. Impossível. Ou então a pessoa que usa droga. Aqui fala que ele tem que apresentar com a sua faculdade de raciocínio. A pessoa que é drogada não tem raciocínio nenhum, não é? Então é isso. Muitas situações vamos ter que usar o princípio quando não tem uma lei específica e procurar saber qual o pensamento de Jeová sobre aquela questão. Por então, estudarmos princípios bíblicos vai nos ajudar a conhecer a Jeová e o seu jeito de pensar sobre determinados assuntos que levamos na nossa vida. Aprender e aplicar princípios bíblicos, irmãos, envolve mais do que seguir uma lista de regras, envolve esforço da nossa parte. Todavia, a Bíblia ou as publicações baseadas nelas nos ajudam a identificar diversas situações. O que nós precisamos fazer é exatamente estudar essas publicações, ler a Bíblia e estudar as publicações do escravo fiel e prudente. Talvez se lembre de que certo homem, ele perguntou para Jesus Cristo no passado, né? Conforme Lucas 12, 13 ao 15. Instrutor, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Em vez de rapidamente fornecer uma regra para resolver aquela questão ou aquela disputa, Jesus simplesmente lhe indicou um princípio bastante abrangente. Ele disse, mantende os olhos abertos e guardai-vos de toda sorte de cobiça. Né? Então, indicou que a cobiça é errada, é um princípio. E essa informação não só serviu para as pessoas no passado, mas ela é útil para os nossos dias hoje, a importância de usarmos princípios ao lidar com diversas situações na vida. Atualmente, nós como cristãos, irmãos, queremos ser guiados pelos princípios de Jeová em assuntos pessoais, tais como a escolha da amizade, diversão, música, matéria de leitura e assim por diante. Muitas vezes, como dizemos, não tem uma lei específica baseada na Bíblia, mas tem um princípio. Nós temos que descobrir qual o pensamento de Jeová sobre o assunto. Então, vamos lá. Um princípio que pode ajudar nesse caso, 1 Coríntios 15, 33, que eu convido os irmãos a acompanhar. Veja o que diz ali e vamos descobrir o princípio, né? 1 Coríntios 15, 33. Onde diz, não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos. Então, é aquela situação, né? Você é obrigado, muitas vezes, a ter ou a trabalhar com alguém no seu serviço, né? Com uma pessoa que não serve a Jeová no seu local de trabalho. E você é obrigado a estar com ele. Muitas vezes, você na escola, você também é obrigado a ficar com o seu coleguinha ali na hora da escola. A pergunta é, e depois? Depois que acaba o horário do trabalho, depois que acaba o horário da escola, você é obrigado a ficar com ele? Entendeu? Onde entra o princípio da má associação. Né? Então, muitas vezes não tem uma lei específica, mas tem um princípio que pode nos conduzir a tomar uma decisão certa que vai agradar ao nosso Pai Celestial Jeová. Assim se pergunte-se, né? Que tipo de pessoa seria uma má companhia para você ou para mim? Normalmente, uma que não segue os padrões de Jeová estabelecido em sua palavra, a Bíblia. Essa seria uma má companhia. Ao passo que aumentamos, então, em conhecimento, entendimento e apreço por Jeová e pelas normas dele, a nossa consciência, o nosso senso moral, ajuda-nos a aplicar princípios divinos em quaisquer situações que enfrentamos, mesmo em assuntos bem particulares. Assim, quando fomos guiados pelos princípios bíblicos, não tentamos procurar brechas, né, na lei de Deus, nem imitaremos os que procuram ver até aonde pode ir para violar tais leis.
damos conta de que tais ideias seriam contraproducentes e prejudiciais a nós mesmos, né? Então, nós vimos até aqui a importância para termos uma amizade com Jeová, cada vez ser mais amigos de Jeová, treinar a nossa consciência, porque aí nós vamos começar a fazer as coisas que Jeová agrada e ele vai se sentir feliz. Agora nós vamos ver, irmãos, a importância de tornar-se um cristão maduro. Veja, tornar-se um cristão maduro. Nós vamos entrar muito bom nesse ponto, né? Depois de você se batizar, o seu alvo, é claro, tem que ser tornar-se um cristão maduro, aumentar sempre a madureza. A Bíblia fornece, então, um padrão para verificar, ela não fornece, melhor, padrões para verificar o grau de madureza de alguém. Segundo esse padrão, cristão maduro é aquele que não é um bebê espiritual. Muitas vezes é inconstante e facilmente desviado ou influenciado por outros em questões de doutrina. E esse é um bebê em sentido espiritual. Visto que suas faculdades perceptivas é treinada, ele é capaz, então, de distinguir tanto o certo como o errado. E não precisa que se lhe ensine, então, assuntos elementares dos propósitos de Deus, né? Mas isso foi algo que preocupou Paulo no passado, que alguns irmãos lá no Hebreus, eles não estavam tentando sempre aumentar a madureza. E veja, então, o conselho que o apóstolo Paulo deu, que também serve para nós. Convido os irmãos a acompanhar a leitura de Hebreus 5. Hebreus 5, nós vamos ler do versículo 12 em diante. E veja o conselho que Paulo deu para aqueles irmãos lá, que também, por que não dizer, é bastante oportuno para nós nos nossos dias. Ele disse assim, olha, 5:12. Pois, embora a esta altura vocês devessem ser instrutores, precisam novamente que alguém lhes ensine, desde o princípio, as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus, e voltaram a precisar de leite, não de alimento sólido. Pois todo aquele que continua a tomar leite desconhece a palavra da justiça, porque é criancinha. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que, pelo uso, têm a sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto certo como errado. Agora o versículo 6:1. Portanto, agora que deixamos para trás a doutrina básica a respeito do Cristo, avançamos a madureza, não lançando novamente um alicerce a saber o arrependimento de obras mortas, a fé para com Deus e assim por diante. Qual a lição aqui, irmãos? Paulo aconselhou aqueles irmãos uma vez que eles conheceram as coisas elementares de Cristo, eles deviam avançar a madureza por continuar estudando o que a palavra de Deus tinha. No versículo 6:1, ele incentivou isso, né? De avançar a madureza. Isso que eles deveriam fazer. A pessoa não é guiada pela sabedoria humana, então, mas pelo Espírito Santo de Deus. É bom que se lembre de que a Bíblia nunca fala de graus ou estágios de madureza ou talvez de condição adulta espirituais, né? Todavia, assim como a pessoa continua a desenvolver em conhecimento, experiência e também em discernimento, depois de se tornar adulta, assim também pode acontecer em sentido espiritual. Ela chega no estágio e começa também a crescer, ou aumentar em progresso, né? Não se contente, então, com o básico, se esforce para entender assuntos profundos da Bíblia. Deixe que a palavra de Deus, irmãos, oriente a sua vida. Procure fazer realmente um estudo profundo e meticuloso dos propósitos de Deus. Para atingir a madureza, então, temos de conhecer bem a palavra de Deus, a Bíblia, e a sua mensagem que ela tem para cada um de nós. Isso é muito importante. E visto que essa mensagem contida na palavra de Deus, a Bíblia, devemos então ser bons estudantes da Bíblia e das publicações do escravo fiel e prudente, para tirarmos proveito, né, dessas orientações que nos são passadas. Assimilar o modo de pensar de Deus, então, nos ajuda
a treinar as nossas faculdades perceptivas. Considere uma experiência de uma irmã chamada Orchide, onde ela destacou a importância da leitura da Bíblia. Veja o efeito que ela teve na vida dessa irmã. O lembrete que mais influencia a minha vida é aquele a respeito de ler a Bíblia regularmente. Levei cerca de 2 anos para ler a Bíblia inteira, mas parecia que eu estava conhecendo o meu Criador pela primeira vez. Aprendi a respeito dos seus caminhos, o que o agrada e o desagrada, a magnitude do seu poder, a profundeza da sua sabedoria. Ler a Bíblia todos os dias tem me sustentado durante alguns dos piores momentos da minha vida, disse ela. É uma experiência magnífica, né, que mostra a importância de ler a Bíblia diariamente. Muitas vezes estamos com problemas na vida, quando você lê a Bíblia, você se sente bem, né? Então, esse é um ponto importante para todos nós. Ler regularmente um trecho da Palavra de Deus faz com que essa mensagem exerça poder dentro de nós. Essa leitura pode, então, nos amoldar no nosso íntimo e aumentar o nosso apreço que temos para com o nosso Pai Celestial, Jeová. Será que no seu caso, talvez no meu, é preciso, então, programar mais tempo para ler a Bíblia diariamente e meditar nela? Veja que a organização, ela programou toda semana, nas nossas reuniões no meio da semana, uma parte que diz ali joias espirituais. Nessa parte considera 2, 3 livros da Bíblia, né? Os irmãos, em geral, na assistência, eles têm a prerrogativa e a oportunidade de participar com comentários de até 30 segundos ou menos, conforme a instrução, para que mais irmãos possam expressar a sua opinião, o seu comentário, né? Possa dizer aquela joia espiritual. Então, é muito importante nós aproveitarmos dessa provisão espiritual para aproveitar e ler a Bíblia nesse momento também, ou nessa semana. Conhecer bem a Bíblia envolve não apenas mais do que ler ela diariamente. Os bebês espirituais lá no dia de Paulo, que lemos lá em Hebreus, não eram necessariamente ignorantes com respeito à palavra de Deus. No entanto, o problema é que eles, ao lerem, eles não procuraram colocar em prática aquelas orientações em sua vida diária. Esse foi o erro deles. E Paulo teve que ajudá-los nesse sentido. Não conheciam a mensagem o suficiente para permitir que essa mensagem guiasse as suas decisões no dia a dia. Conhecer, irmãos, bem a palavra de Deus significa saber o que ela diz e aplicar esse conhecimento na nossa vida. Aplicar o que aprendemos nas Escrituras, a gente sabe, conhecemos que é um desafio, em especial sobre circunstâncias difíceis, quando muitos estão passando, não é verdade? Por exemplo, pouco depois de Jeová ter libertado o seu povo lá no passado, os filhos de Israel da escravidão do Egito, eles altercavam com Moisés e constantemente colocavam Jeová Deus à prova. Por quê? Só pelo motivo de falta de água, né? Menos de 2 meses depois de terem entrado num pacto com Jeová, de acatarem as suas orientações, de serem pessoas obedientes, eles abandonaram Jeová se voltando para a idolatria. Vejam só. Portanto, irmãos, quem não leva em conta o que a Bíblia diz, não consegue ter uma amizade achegada e profunda com Jeová. É necessário praticar as orientações do que a Bíblia ensina na nossa vida. Jeová deixa, ou a pessoa, melhor, deixa de lado na sua vida a velha personalidade, e ele se preocupa em ter a nova personalidade. Veja essa importância que o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Efésios, no capítulo 4, ele falou que nós devíamos buscar ter a nova personalidade e abandonar a velha, né? Ele destaca isso para nós. Veja o que ele disse, olha. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade que está em harmonia com o proceder anterior de vocês
e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Então, quando você ler a Bíblia e eu lemos a Bíblia, nós devemos seguir essa orientação. A velha personalidade, que estava ligada então a obras da carne, devemos abandonar e revestir da nova personalidade que está vinculada ao fruto do Espírito de Deus, né? Quando praticamos isso em nossa vida, nós temos uma vida melhor. E Paulo também frisou aqui que devemos eliminar raciocínios que causam divisões em nossa congregação. O cristão maduro entende que os servos de Jeová precisam ser unidos, tendo o mesmo conhecimento contido na palavra de Deus, a Bíblia. Já o cristão que não é maduro é como uma criança, ele não tem bom senso nem equilíbrio. À medida que nos tornamos, então, cristão maduro, ficamos, então, com certeza, mais amigos de Jeová. Somos protegidos do mundo maligno, debaixo do maligno que estamos vivendo. Na verdade, irmãos, ter as faculdades perceptivas corretamente treinadas para distinguir do certo do errado ou serve para nós uma verdadeira proteção contra o mundo que está todo contra o senso de moral. E outro benefício da madureza é que ela nos fortalece o nosso coração simbólico e não nos deixa ser levados por ensinos vários e estranhos. Quando nos esforçamos em fazer progresso espiritual, a nossa mente fica, então, como que focalizada em coisas espirituais, ou mais importantes. Desse modo, aumentamos nosso apreço por Deus e por todas as suas provisões que Jeová tem dado em nosso benefício. O cristão plenamente desenvolvido, então, na capacidade de entendimento, ele desenvolve gratidão e desfruta, desde então, uma boa relação com nosso Pai Celestial, Jeová. A verdade é assim, quanto mais o nosso pensamento se parecerem com os de Jeová, mais conseguiremos imitar as suas qualidades. Por isso, seja cada vez mais amigo de Jeová. O nosso crescimento espiritual, ele não vai parar, a menos que nos tornemos cristãos maduros. Timóteo era um cristão maduro quando recebeu o incentivo de Paulo para continuar a fazer progresso. Por não parar de progredir, ele conseguiu imitar ainda melhor as qualidades de Jeová no modo de falar, de pensar e também de agir. É um exemplo também que podemos imitar. Assim, procure sempre se esforçar para aumentar seu conhecimento sobre Deus e procure valorizar cada vez mais isso, as leis deles também. Todos nós devemos demonstrar as qualidades do fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, conforme nós somos orientados aqui no livro de Gálatas 5. Vamos ler? O 22 e o 23. Gálatas 5. Veja o conselho amoroso que o apóstolo Paulo nos dá, que devemos levar em consideração. Gálatas 5, 22 e 23, ele disse: por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. O que nós precisamos fazer é procurar aplicar essas leis, esses princípios, no relacionamento com nossos irmãos, na congregação, né? Aí vamos demonstrar que temos o Espírito de Deus e que somos realmente amigos de Jeová. Quanto mais forte for a sua amizade com Jeová, mais alegria você terá de viver. Quem tem uma amizade com Jeová, tem aí a chance de fortalecer a sua amizade por toda a eternidade. E sempre vamos aprender coisas novas sobre Jeová a cada dia, porque somos, então, seus amigos, né? Qual a lição para nós, irmãos, que aprendemos? Quando treinamos a nossa consciência e nos tornamos mais achegados por Jeová, por sermos pessoas maduras, conseguiremos cada vez mais, com toda certeza, ser amigos de Jeová.
Agradecemos ao irmão Carlos pelo proferimento, o silêncio de todos ao prestar atenção ao discurso, mas principalmente agradecemos a Jeová por nos providenciar este alimento espiritual com o discurso. E na semana que vem nós também teremos um discurso semelhante a este, né, que nos encorajou como este. O tema do discurso da semana que vem é, se os irmãos quiserem anotar, você baseia sua esperança na ciência ou na Bíblia? Todos estão convidados a estarem presentes na semana que vem. E agora, para continuarmos a reunião com o estudo de A Sentinela, convidamos o irmão Jorge Mário. Muito bom. É um prazer estarmos juntos para essa segunda reunião. E agora podemos mutuamente nos encorajar. Então participe com seus comentários, erga a sua mão bem alto. Se você estiver no Zoom, use a mão eletrônica, isso vai facilitar. Tá bom? Para passarmos a essa reunião, nós vamos entoar um cântico. A sugestão aqui é o cântico de número 11, A Criação da Glória a Jeová. Esse cântico é baseado no Salmo 19. Vamos ouvir a introdução musical e acompanhar. Muito bem. O nosso estudo hoje encontra-se na Sentinela de março deste ano e é o estudo de número 13 da revista. O tema é Use a criação para ensinar os seus filhos sobre Jeová. É uma extensão do estudo da semana passada, né?
E o texto base é Isaías 40, 26, que diz na essência: quem criou estas coisas? A nota introdutória desse estudo diz que muitas pessoas se lembram com carinho de momentos da infância, quando admiravam a natureza junto com seus pais. Os pais aproveitavam essas oportunidades para ensinar os filhos sobre a personalidade de Jeová. Então, se você é pai ou mãe, como é que você pode usar a criação para ensinar os seus filhos? O estudo vai nos ajudar a ver isso. Temos um bom exemplo que vamos considerar aqui, o exemplo do Senhor Jesus, como ele usou a criação para ensinar. Nosso irmão Rogério Machado vai nos ajudar lendo os parágrafos. Acompanhe com atenção o primeiro parágrafo. Pais, com certeza vocês querem que seus filhos conheçam e amem a Jeová. Mas Jeová é invisível. Então, como vocês podem ajudar seus filhos a entender que Ele é uma pessoa real e que é possível se aproximar dEle? O que os pais querem para seus filhos? Irmão Antônio Souza. Com certeza os pais querem que seus filhos conheçam e amem a Jeová. Muito bom, irmão Antônio, é isso mesmo. Parágrafo 2. Uma maneira importante de ajudar seus filhos a conhecer a Jeová é estudando a Bíblia com eles. Mas a própria Bíblia fala de outra coisa que pode ajudar os jovens a aprender sobre Jeová. Em Provérbios 3, do 19 a 21, um pai, pelo visto, pediu para seu filho nunca se esquecer das qualidades de Jeová, que fica evidente na criação. Vamos ver como os pais podem usar a criação para ajudar os filhos a aprenderem mais sobre a personalidade de Jeová. Como os pais podem ensinar os filhos sobre as qualidades de Jeová? Como fazer isso? Luana Navarro. Uma maneira importante de ajudar seus filhos a conhecer a Jeová é estudando a Bíblia com eles. Excelente, Luana, muito bom. Outra sugestão que os pais podem usar, irmã Júlia Felipe. A outra maneira é o que está descrito em Provérbios 3, do 19 ao 21, onde fala de um pai que, pelo visto, pediu ao filho para nunca se esquecer das qualidades de Jeová por observar a criação. No texto ele cita, algumas formas fala sobre o conhecimento, as águas profundas que partiram, fala sobre as nuvens que destilam o orvalho, Então, aqui a gente vai ver nesse artigo essa forma de ajudar os filhos a aprender sobre Jeová. Excelente, Júlia. É isso mesmo. Então, olha aí, duas formas de ajudar. Nós vamos concentrar no nosso estudo de hoje em como os pais podem usar a criação para ajudar os seus filhos. Então, o primeiro subtítulo é Como usar a criação para ensinar os seus filhos. Parágrafo 3. A Bíblia diz que as qualidades invisíveis de Deus são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Geralmente, os pais gostam de passar tempo com os filhos ao ar livre. Nessas ocasiões, aproveite a oportunidade para explicar como as coisas feitas por Jeová nos ajudam a ver as maravilhosas qualidades dele. Vamos ver agora como os pais podem imitar Jesus nesse sentido. Então, como os pais podem ajudar os filhos a conhecerem mais sobre a personalidade de Jeová? Como os pais podem fazer isso? Irmão Gabriel Gomes. Então, o princípio do parágrafo, de Romanos 1:20, fala que as qualidades de Jeová são claramente vistas na criação do mundo,
Ou seja, até mesmo uma criança consegue entender e reparar as qualidades divinas numa criação, né, feita por ele. E os pais podem ajudar os filhos com isso, né? Já gosta de ficar com o filho ao ar livre, fazendo coisas, né, talvez atividades físicas. Os pais podem aproveitar essa oportunidade para mostrar essas coisas claramente vistas, né, as coisas feitas por Jeová na criação, e explicar as qualidades do nosso Deus. Excelente, irmão Gabriel, é isso mesmo. Diz aqui que nós temos o exemplo de Jesus. Vamos examinar o exemplo de Jesus? Como é que Jesus usava a criação para ensinar? Acompanha parágrafo 4. Veja como Jesus usou a criação para ensinar seus discípulos. Uma vez, ele pediu para eles observarem os corvos e os lírios do campo. Jesus poderia ter mencionado qualquer outro animal ou planta, mas ele escolheu um pássaro e uma flor que seus discípulos conheciam bem. É bem provável que, nesse momento, os discípulos estivessem vendo alguns pássaros voando e flores no campo em volta deles. Dá até para imaginar Jesus apontando para essas coisas enquanto falava. E o que Jesus fez depois? Ele ensinou uma lição muito importante. Jeová é um pai generoso e bondoso. Se ele cuida dos corvos e das flores do campo, com certeza vai alimentar e vestir seus servos fiéis. Vamos ler aqui esse texto sugerido de Lucas, capítulo 12, versículo 24, depois os versículos 27 ao 30. O irmão Rogério vai nos ajudar lendo esse texto. Vejam os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm nem celeiros, nem depósito. Contudo, Deus os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Veja como os lírios crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Mas eu lhe digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais Ele vestirá a vocês, homens de pouca fé. Assim, pare de procurar o que comer e o que beber, e pare de ficar excessivamente preocupados, porque é por essas coisas que as nações do mundo se empenham ansiosamente, mas o seu Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Então, como Jesus usou a criação para ensinar seus discípulos? Nós temos o texto que foi lido que pode nos ajudar. A irmã Márcia Dias. Jesus usou a criação que eles estavam vendo no momento, no caso, os corvos e os lírios do campo. Nessa ocasião, ele pôde ensinar para os seus discípulos uma lição muito importante, de que Jeová é bondoso e generoso, porque se ele cuida dos corvos e das flores do campo, com certeza iria alimentar e vestir eles. Muito bom, irmã Márcia, é isso mesmo. O que você percebeu nessa ilustração que Jesus usou? O que você percebeu aí, irmã Magali Monticelli? Ele usou da criação da natureza, né? Que eles estavam vendo ali os pássaros, vendo as flores, ele aproveitou e usou isso como ilustração. Isso, muito bom. Simples e objetivo, não é? Excelente. Parágrafo 5. Como você pode imitar a Jesus quando for ensinar seu filho? Você pode falar sobre alguma coisa na criação que gosta muito, talvez seu animal preferido ou uma planta. Daí explique como isso revela as qualidades de Jeová. Depois você pode perguntar para seu filho qual é o animal ou a planta que ele mais gosta. Se você usar alguma coisa da criação que ele já gosta,
Vai ser muito mais fácil que ele preste atenção quando você relacionar essas coisas com as qualidades de Jeová. Então, que coisas na criação os pais podem usar para ensinar os filhos sobre Jeová? O que os pais podem usar? Irmã Ana Azimoto. Então, quando a gente estiver falando sobre alguma coisa da criação, nós podemos falar sobre alguma coisa que a gente gosta muito. E também, quando nós formos perguntar, né, para o nosso filho, a gente pode perguntar o que ele mais gosta, qual animal ou qual planta que ele mais gosta. Porque se a gente fizer isso usando uma coisa que ele gosta, vai ser muito mais fácil que ele preste atenção quando ele for relacionar essas coisas com as qualidades de Jeová. Obrigado, Mana, muito bom. Então, o segredo aí, a dica para os pais é usar o quê? Só para a gente destacar, irmão Luiz Antônio Tomazelli. Então, destacar a criação, em especial também algum animal, alguma planta que o filho goste, aí vai ficar mais claro para ele, né? Isso é realmente o que nós precisamos fazer. Excelente, muito bom. Parágrafo 6 agora. Será que os pais precisam passar muito tempo pesquisando sobre um animal ou uma planta antes de falar com os filhos sobre o que isso ensina sobre Jeová? Não necessariamente. Jesus não ficou explicando em detalhes como os corvos se alimentam ou como os lírios crescem. É verdade que, às vezes, seus filhos podem querer saber mais detalhes sobre alguma criação de Jeová. Mas, geralmente, um simples comentário ou uma pergunta já é o suficiente para seu filho entender o que você quer ensinar. Lembrando sobre sua infância, um irmão chamado Christopher diz: minha mãe dizia algumas coisas simples para eu e meus irmãos darmos ainda mais valor à criação. Por exemplo, quando estávamos perto de montanhas, ela dizia: olha o tamanho dessas montanhas, elas são muito lindas. Jeová é muito maravilhoso, não é mesmo? Ou quando estávamos perto do mar, ela dizia: olha a força dessas ondas, é incrível como Jeová é poderoso. As coisas que a minha mãe dizia eram simples, mas nos faziam pensar. O que podemos aprender com o exemplo da mãe de Christopher? Qual é a lição? Roberta Filippo? Então, nós vimos aqui que os comentários da mãe dele eram simples, né? Não eram exageradamente elaborados, né? Então, a gente vê aqui que não precisa de uma extensa pesquisa. Basicamente, todos os comentários que ela fazia para os filhos era elogiando, né, as criações de Jeová. Então, pode ser algo bem simples. Excelente, Roberta. Isso mesmo, irmão Edilson Santos. Ela imitou bem aqui o exemplo de Jesus, né? Jesus também foi simples e ela fez algo parecido que marcou nos filhos, né? Jesus, como ele foi o mestre de obra de Jeová, se ele quisesse dar uma aula, né, sobre o código genético, sobre como o corpo humano se desenvolve, a fotossíntese, dar uma aula de biologia, né? Jesus só apontou para os pássaros e falou: olha como é que eles se viram bem, né? Estão soltos na natureza, se alimentam, tudo isso é provisão, né? Então, da mesma forma, nós também não precisamos ficar preocupados em como ensinar nossos filhos. Excelente aplicação, irmão Edilson, isso mesmo. Irmã Berenice Bessa. Também é bem interessante quando ela falou sobre o mar, porque ela deve ter pensado, né, no texto de Jó, quando Jeová diz que ele fechou as portas do mar, estabeleceu o limite, até aqui pode chegar, aqui não pode. Então, a criança, quando vê o mar, ela fica intimidada, a gente também fica, quanta água, quanto poder. E ela não contou tudo isso para ele, mas ela diz: olhe a força dessas ondas, é incrível como Jeová é poderoso. A criança entendeu, e no futuro ela vai ver mais ainda o poder de Jeová no mar.
Excelente, irmã Berenice, isso mesmo. Olha, simplicidade é a chave, né? Conforme a irmã Edilson comentou, Jesus podia dizer, olha, quando meu pai criou Andrômeda, eu estava lá junto dele, né? Aí nós fizemos isso. Mas os discípulos não iam entender nada, né? Irmão Tomazelli? Quando ele afirmou que nem Salomão se vestia como aquilo, ele tinha propriedade de falar porque ele era testemunha ocular. Ele sabia como que Salomão se vestia. Mas ele não abriu detalhes sobre isso, né? Era só tocar o coração dos servos dele. Excelente, muito bom. Parágrafo 7. Conforme seus filhos forem crescendo, você pode treiná-los para que eles mesmos observem a criação e tirem suas conclusões sobre a personalidade de Jeová. Por exemplo, você pode escolher alguma coisa da criação e perguntar para seus filhos: o que isso te ensina sobre Jeová? Você pode ficar surpreso e feliz ao ouvir o que ele pensa. Como você pode treinar seus filhos para admirar a criação? No Zoom, a irmã Daiane Brizola. Nós podemos escolher alguma coisa da criação e perguntar para os nossos filhos o que isso te ensina sobre Jeová. Então, nós vamos poder ficar surpresos e felizes ao ver o que ele pensa. Com Mateus 21:16. Excelente, Daiane. Eu ia falar mesmo desse texto. Como esse texto nos ajuda a entender isso? Mateus 21:16. Que o uso da criação com os filhos... mas meu filho é muito pequenininho, ele não entende ainda. Será que é isso mesmo, irmão Carlos Barbosa? Não, é que a gente pode saber que criança pode falar coisas que a gente nem imagina que ela ficou gravado, né? E quando ele disse as palavras que possivelmente a criança tinha ouvido alguma coisa sobre ele e depois falado ali, né? Mas o que eu também estava vendo no parágrafo, que à medida que os filhos vão crescendo, então os pais podem ir treinando eles para falarem mais, observarem a criação, para falarem mais sobre Jeová, sobre o que estão vendo ali. Excelente, irmão Barbosa, isso mesmo. Irmã Laís Navarro. Podemos até aprender com as crianças, porque eles são muito observadores e eles têm uma capacidade de observar as coisas muito maior do que nós. É verdade. As crianças percebem tudo. Então, vimos como podemos usar a criação para ensinar os filhos. Vamos ver agora quando você pode usar a criação para ensinar seus filhos. Parágrafo 8. Os pais israelitas precisavam ensinar seus filhos sobre os mandamentos de Jeová ao andarem pela estrada. Na terra de Israel havia muitas estradas, e nelas era possível encontrar vários tipos de animais e plantas. Quando os israelitas viajavam por essas estradas com suas famílias, os pais tinham a chance de falar para os seus filhos sobre a criação de Jeová. Vocês, pais, também podem aproveitar as situações parecidas para ensinar seus filhos sobre a criação. Veja como alguns pais fizeram isso. O que os pais israelitas aproveitavam para fazer quando viajavam pelas estradas? Irmã Rafaela Fuentes. Jeová deu a ordem aos pais em Deuteronômio 11:19 de ensinar aos seus filhos sobre seus mandamentos ao andarem pela estrada. E visto que Israel tinha muitas estradas e nelas era possível encontrar vários tipos de animais e plantas, os israelitas aproveitavam essas viagens em família para falar aos seus filhos sobre a criação.
Então, com certeza, é um bom exemplo para nós, pais, hoje, de aproveitarmos situações parecidas, seja em uma viagem, num passeio no campo, ou até mesmo no parque, na cidade, para ensiná-los sobre Jeová, observando sua criação. Excelente, Rafaela, isso mesmo. Vamos ver alguns exemplos modernos? Parágrafo 9. Uma mãe chamada Punita diz que vive numa grande cidade na Índia, diz: alguns dos nossos parentes moram na área rural. Quando vamos visitá-los, aproveitamos para ensinar as crianças sobre a maravilhosa criação de Jeová. Eu percebo que meus filhos dão mais valor à criação de Jeová quando estão longe da agitação da cidade grande. Dificilmente os filhos esquecem os momentos que passam com os pais na natureza. Kátia, uma irmã da Moldávia, diz: as lembranças mais marcantes que eu tenho da minha infância são os momentos que passei com os meus pais longe da cidade. Eu sou muito grata a eles por terem me ensinado desde jovem a observar o que Jeová criou e poder conhecê-lo melhor através da sua criação. O que você aprendeu com Punita e Kátia? Você pode citar o exemplo de Punita, o outro cita o da Kátia. Vamos começar. Quem gostaria de falar do exemplo dessa irmã na Índia? O que ela... Irmã Laís Mascarenhas? No caso de Punita, ela falou que alguns dos parentes dela moram na área rural. Então, ao visitá-los, eles aproveitam para ensinar as crianças sobre as maravilhosas criações de Jeová. E algo que ela notou é que os filhos dela dão mais valor à criação de Jeová quando estão longe da agitação da cidade grande. Então, aqui nos ensina como às vezes é importante, quando estão longe da cidade, também poderem aproveitar mais a natureza com os filhos, que é algo que fica muito marcante neles. Excelente, Laís, muito bom. E no caso de Kátia, qual é a lição que nós podemos tirar do que aconteceu com ela? Irmão João Cunha. Então, já a Kátia, essa irmã da Moldávia, ela cita que teve lembranças muito marcantes durante a sua infância, porque os pais dela tiveram momentos agradáveis com elas, longe da cidade, né? E certamente ela apreciou muito a criação. Por isso que ela era muito grata a ele por ter ensinado desde jovem a observar o que Jeová criou e poder conhecê-lo melhor através da sua criação, né? Muito bom, irmão João. Obrigado por destacar isso para nós. Parágrafo 10 agora. Mas e se for difícil viajar para longe da cidade? Amol, um irmão da Índia, diz: onde eu moro, nós precisávamos trabalhar por muitas horas, e uma viagem para fora da cidade é bem cara. Mesmo assim, podemos ver a criação de Jeová e falar sobre as qualidades dele quando estamos no parque ou no terraço do prédio. Talvez, perto de sua casa, tenha algum lugar onde você possa mostrar para seu filho coisas da criação. Provavelmente, você vai ver pássaros, insetos, plantas e muito mais. Karina, da Alemanha, diz: minha mãe ama flores. Quando eu era pequena, toda vez que a gente ia caminhar, ela me mostrava as flores que ela gostava. Para ensinar seus filhos, os pais também podem usar os vídeos e as publicações da organização que falam sobre a criação. Não importa onde você mora, você pode ajudar seus filhos a observarem a criação de Jeová. Vamos ver agora algumas qualidades de Jeová que você pode ensinar para seus filhos. Então, o que os pais podem fazer se for difícil viajar para fora da cidade? Mora numa cidade grande, só tem concreto. E aí, o que faz, irmã Evelyn Otsu?
O Salmo 104, 24 dá uma dica, né? Ali fala: quantas são as tuas obras, ó Jeová? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia dos teus trabalhos. Então, ainda para os pais que têm dificuldade, né, de ir para algum lugar onde possa ficar cercado de natureza, perto de casa mesmo, às vezes num parque, né, ou às vezes andando pela rua, nós podemos ver muitas árvores, né, algumas flores. Então, os pais podem aproveitar, né, essa parte da criação, ainda que um pouco escassa na cidade grande, mas mostrar para os filhos, né, pássaros, insetos e plantas. E também contam com a ajuda da Organização de Jeová, né, que tem produzido muitos vídeos e publicações que falam sobre a criação de Jeová. Então, não é uma dificuldade, por assim dizer, né? De alguma forma, todos os pais podem ensinar seus filhos através da criação. Excelente, Evelyn, muito bom. Por exemplo, aqui tem um exemplo de um irmão na Índia, irmão Amol. Quem gostaria de destacar o exemplo dele? Ele morava numa cidade grande também. O que ele fez? Irmã Creuza Garcia. Então, o irmão, ele disse que onde ele mora, eles precisavam trabalhar muito, né? É assim, por muitas horas. E também era impossível, então, fazer uma viagem para ir num lugar, numa zona rural, né, em outra parte. E também a viagem era cara. Então, o que o irmão disse? Que eles podem ver a criação, como já comentado, e falar sobre a qualidade deles quando eles estão no parque, no terraço do prédio. Então, hoje, na nossa cidade, todas as cidades, às vezes, tem um zoológico, né? Uma praça bem movimentada, ou pode levar lá para conhecer os animais, né? Os bichinhos, e assim por diante. Então, o importante é ensinar os filhos, não importa onde esteja ou o lugar que seja, não é tão necessário assim. Excelente, Macreuza, muito obrigado, isso mesmo. Tem um exemplo da irmã Karina, da Alemanha, né? No caso, ela era filha, né? Qual é a lição que traz ali, irmã Vilma Alves? Então, ela diz que quando ela era criança, né, que quando ela e a mãe iam caminhar, a mãe mostrava a ela as flores, né, porque ela gostava muito. Então, mostrava as flores que iam vendo, às vezes até mesmo do jardim, né, de outras pessoas, não importava, né? E aqui também o parágrafo mostra que os pais também podem usar as publicações e os vídeos, né, que fala da criação para ensinar seus filhos. Muito bom, irmã Vilma, isso mesmo. Tem uma imagem. Vamos ver essa imagem, ela foi projetada aqui para nós. Quem gostaria de comentar essa imagem para nós? O que ela retrata? Vamos ver aqui uma mãe, a irmã Juliana Luiz. Então, a gente vê que essa mãe, talvez ela more numa cidade ali com muitos condomínios de prédios, né? Mas ela aproveita ali mesmo o jardim que tem próximo, talvez, onde ela mora, para ensinar sua filha ainda bem pequena. Eu achei interessante que ela está sorrindo, né, falando com carinho da criação de Jeová, mostrando para sua filhinha as flores, a borboleta. Então, o nosso sentimento ao falar, a nossa empolgação, pode tocar o coração de nossos filhos. Excelente, Juliana, muito bom. Samuel Bessa. E também nessa gravura que me chamou a atenção é o rosto da filha, né? Talvez nunca tenha visto uma borboleta, mas você vê a carinha dela, assim, ela gostou, ficou toda contente. Então, oportunidades são maravilhosas de ensinar sobre Jeová na criação para os nossos filhos. Muito bom, Samuel. Rafaela Fuentes. O que me chamou a atenção também foi a criança, né? Porque ela é bem pequenininha e talvez ela nem saiba ainda o que é uma flor, o que é uma borboleta, né? Mas, com certeza, esses ensinamentos que a mãe está passando para ela agora e talvez até remetendo às qualidades de Jeová, quando ela for maior, isso, com certeza, vai fazer a diferença na vida dela. Ela vai ter essa lembrança de quando ela era bem pequenininha e a mãe já ensinava ela sobre as qualidades de Jeová a partir da criação. Muito bom, Rafael. Isso mesmo, irmão Carlos Barbosa. E os recursos que a organização nos dá como pais, e por que não dizer como avô também, né? Eu, por exemplo, estava com meu neto no final de semana, essa série teve um projeto, ele ficou fascinado.
eu coloquei no automático, ele ficou vendo, assistindo, uma vez por outra, e depois outro dia ele veio pedindo para eu colocar outra vez. Então, assim, são algo que impacta e você aproveita o momento para falar sobre Jeová. É o que a organização tem nos colocado. Bem lembrado, essa série é excelente, né? Que outras ajudas tem aqui no quadro para os pais? Esse quadro ajuda para os pais. O irmão Carlos citou a série, teve um projeto. Que outros recursos a organização disponibiliza para os pais educarem seus filhos? Usar a criação para ajudá-los a amar a Jeová. Irmão Antônio Souza. A brochura A Vida Teve um Criador, o vídeo As Maravilhas da Criação Revelam a Glória de Deus, a série de vídeos A Origem da Vida, Teorias e Fatos. Excelente. Então, são alguns recursos que a organização dá para nós, né? Especialmente quem está numa cidade grande, talvez tenha menos oportunidade, né, de apreciar a criação. Tem esses recursos todos aí que a organização disponibiliza para nós, né? Então, vemos como e quando. Agora, vamos considerar o subtítulo As Qualidades Invisíveis de Jeová são claramente vistas. Parágrafo 11. Para ajudar seus filhos a entenderem o amor de Jeová, você pode mostrar como os animais cuidam de seus filhotinhos. Você também pode mostrar quantas coisas diferentes Jeová criou para a gente se alegrar. Karina, mencionada antes, diz: quando eu saio para caminhar com a minha mãe, ela sempre me incentiva a parar e observar como cada flor é especial e como a beleza delas reflete o amor de Jeová por nós. Até hoje, eu ainda paro para observar as flores, a variedade e as cores diferentes que ela tem. Isso me faz lembrar o quanto Jeová nos ama. Como os pais podem ajudar os filhos a perceber o amor de Jeová por nós? O irmão Danilo Boaventura. O parágrafo nos mostra, e também fez eu refletir, sobre esse comentário dessa irmã, né, essa Karina, que ela comentou que quando ela olha, né, por paisagem, pelas flores ali, ela vê o amor que Jeová tem por cada um de nós, né? Às vezes nós, na correria do dia a dia, não reparamos isso, né? Mas quando nós olhamos para uma imagem, quando Jeová mostra, né, uma paisagem ou algo do tipo, isso nos deixa claro, né, o amor que Jeová tem por cada um de nós. E quando nós fazemos isso, nós lembramos, né, das promessas que Jeová nos dá. Então, isso nos deixa claro o amor que Ele tem por cada um. Excelente, irmão Danilo. A irmã Laine Zaraikizik. O vídeo citado acima tem uma parte onde o pai pergunta para a criança, né, para o filho, e como seria o mundo se toda a comida tivesse o mesmo gosto, a mesma textura, se a gente não tivesse emoção, e se tudo fosse em preto e branco, né? Aí a criança imaginou e falou, seria sem graça. Ele falou, isso mostra o quanto Jeová nos ama. Tudo que Ele fez foi para a nossa felicidade, né? Então, destacar isso para a criança é muito importante. Excelente. O irmão Valdeci Vanhoski. Também tem o amor de Jeová para com seus servos. E Jesus ilustrou Jerusalém da galinha, né? Quem nasceu em sítio ou já criou, quando uma ave de rapina, ela está com o filhotinho, uma ave de rapina dá um pio, os franguinhos, os filhotinhos vão tudo debaixo da asa dela. Então, quando nós também sentimos medo do nosso inimigo, temos que correr para os braços de Jeová. Excelente, Valdeci, muito bom. Essa foi uma bela ilustração que Jesus usou, não é mesmo? Muito bom. Parágrafo 12 agora.
Ajude seus filhos a perceber o quanto Jeová é sábio. Ele é muito mais sábio do que nós. Você pode explicar para seu filho como a água evapora, forma nuvens no céu e essas nuvens se movimentam para outros lugares suavemente. Você também pode falar sobre como Jeová fez o nosso corpo de modo maravilhoso. Um pai chamado Vladimir diz: uma vez, nosso filho caiu de bicicleta e se machucou. Uns dias depois, o machucado já tinha sarado. Eu e minha esposa explicamos para ele que Jeová criou nosso corpo com células que se regeneram sozinhas com o tempo. Falamos que isso não acontece com as coisas que os homens fabricam. Por exemplo, um carro não se conserta sozinho depois de uma batida. Isso ajudou o nosso filho a entender a sabedoria de Jeová. Como os pais podem ajudar os filhos a entender o quanto Jeová é sábio? Vamos ler o texto do Salmo 139, 14, depois podemos comentar. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Então, como os pais podem ajudar os filhos? Irmão Bruno Luz. Por observar os sistemas que Jeová criou, né, através da natureza. Aqui o parágrafo mencionou, por exemplo, o ciclo da água, né? Então chove, volta para o rio, depois evapora, chove de novo. É fantástico, né? É uma coisa que o homem não consegue controlar e não consegue fazer, manipular, nem de forma sintética, né, hoje em dia. E que dizer, então, do corpo humano, né, como destacado no texto. É algo maravilhoso e espantoso até hoje para a medicina, para o homem, para qualquer um de nós, né? Ninguém consegue fazer algo que se regenere assim como Jeová nos fez, né? É algo realmente espantoso e que com certeza chama a atenção da criança, né? Basta raciocinar um pouquinho com ela. Muito bom, Bruno, excelente. Jéssica Monteiro. Achei interessante o que esse pai disse, né? Que quando o filho dele caiu de bicicleta, ele se machucou, uns dias depois o machucado já tinha sarado, né? Então o pai viu ali uma oportunidade, né, de explicar para o filho sobre o corpo humano, de como o corpo, as células se regeneram sozinhas com o tempo, né? Muito diferente de qualquer coisa que o homem possa fabricar. Porque um carro, por exemplo, quando ele bate, ele não vai se consertar sozinho, né? O nosso corpo não, ele se regenera sozinho, né? Então já foi uma oportunidade ali de explicar para o filho sobre a sabedoria de Jeová. Excelente. Vamos botar essa imagem e vamos explorar ela um pouquinho. O que você percebeu aí? Provavelmente está retratando o Vladimir aqui, né? Mencionado no parágrafo, né? O que você colheu aí nessa imagem de interessante que você gostaria de acrescentar? O que você percebeu aí? Está lá o filhinho dele com o joelho ralado. Irmã Berenice Bessa. O espantoso poder de Jeová na vida que ele criou, a regeneração, porque aparece a carninha dele arrancada lá no joelho, né, sangrando, mas agora depois de algum tempo está sequinho ali, cresceu carne, formou, não ficou um buraco, né? Então é uma coisa que a criança pode entender, como Jeová é muito sábio quando faz as coisas, como ele é bom, né? Até mesmo em ajudar o nosso corpo a se regenerar sozinho, diferente das coisas que o homem cria, né? Excelente, irmã Berenice. Irmã Clenda? É tão interessante isso e espantoso realmente, principalmente para uma criança, né? Porque Jeová é tão sábio, ele nos fez tão maravilhosamente, como já diz a Bíblia, que é quando a gente se machuca, seja grande ou pequeno ou machucado, as nossas células começam a trabalhar imediatamente para a cicatrização daquilo. Então, isso realmente maravilhoso a gente pensar sobre isso. Muito bom, irmã Clenda. Irmão Edilson Otso.
nessa gravura também nós podemos notar o efeito que teve na criança. Naquele machucado ali que parece que acabou de acontecer, nós vemos que a criança está ali com uma expressão de dor. Mas ali, quando o pai já limpou aquela ferida ali com pano, com papelzinho, e já explicando com o filho, ele já até esqueceu da dor e já está lá meditando e aprendendo da sabedoria de Jeová, na maneira como criou o nosso corpo. Excelente. Parágrafo 13. Em Isaías 40, 26, Jeová nos convida a olhar para os céus e meditar no incrível poder que é necessário para manter o universo em ordem. Você pode incentivar seus filhos a olhar para o céu e tirar tempo para meditar no que vem. Veja o que uma irmã de Taiwan chamada Ting Ting lembra de quando era criança. Uma vez, minha mãe me levou para acampar, e como estávamos longe das luzes da cidade, deu para observar as estrelas à noite. Isso foi numa época em que eu estava passando por muita pressão na escola e não sabia se ia conseguir ser fiel a Jeová. Minha mãe aproveitou para me incentivar a pensar no poder que Jeová usou para criar as estrelas e me lembrou que ele poderia usar o mesmo poder para me ajudar a enfrentar qualquer desafio. Depois disso, eu voltei decidida a fortalecer minha amizade com Jeová e a servir a Ele para sempre. Vamos ler Isaías 40, 26, o irmão Machado vai ler para nós. Ergam os olhos para os céus e vejam, quem criou essas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército, por números. Ele chama todas elas por nome. Por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Como os pais podem ajudar os filhos a entender o quanto Jeová é poderoso? Você pode usar esse texto para explicar. A irmã Etiane Boaventura. Então, como o texto mesmo nos mostrou, Jeová nos convida a olhar para o céu e a meditar, no incrível poder que é necessário para manter o universo em ordem, Como o texto mostrou, ele sabe, todas as estrelas por nomes, Então, nós podemos incentivar os filhos a olhar para o céu e tirar tempo, para meditar no que estão vendo e no poder da criação de Jeová. Excelente, Etiane. E o que aprendemos aqui da experiência da irmã Ting Ting? Irmã Senira Alves. Então, a irmã Ting Ting, ela disse que uma ocasião, a mãe dela levou eles para acampar, e eles estavam bem longe da cidade, e eles puderam ver as estrelas no céu. E a sua mãe ajudou ela, nessa ocasião, a ver o grande poder que Jeová tinha em criar aquelas estrelas. E ela estava passando por muitos problemas na escola, pressão provavelmente dos colegas, e ela achava que não ia ser fiel a Jeová. E aquela ocasião que a mãe dela comentou com ela sobre o poder de Jeová, fez com que ela refletisse, porque ela viu que a mãe dela falou que o mesmo poder que Jeová usou para criar as estrelas, ele podia usar para ajudá-la, quando ela tivesse que enfrentar qualquer desafio. Isso fez com que ela pensasse muito sobre esse assunto, e isso fortaleceu a amizade e a fé que ela tinha em Jeová, e ela disse que decidiu que ia servir a Jeová para sempre. Uma bela experiência, Parágrafo 14. A criação de Jeová mostra que ele é um Deus feliz e tem senso de humor. Os cientistas observaram que a maioria dos animais gostam de brincar, incluindo os pássaros e os peixes. Já aconteceu alguma vez de seu filho rir ao observar um animal brincando? Talvez ele tenha visto um gatinho brincando com uma bolinha, ou filhotes de cachorro mordendo a orelha um do outro. Da próxima vez que seu filho começar a rir, quando ver as brincadeiras de algum animal, aproveite para lembrá-lo que Jeová é um Deus feliz. Como os pais podem usar a criação para ajudar os filhos a perceber que Jeová é feliz? Maila Tomazelli.
Então, além de ser sábio, amoroso e poderoso, Jeová também é um Deus feliz e com senso de humor. E os pais, eles podem mostrar isso aos filhos da próxima vez que verem o filho rindo das brincadeiras de algum animal, por exemplo. Excelente, Mayla, muito bom. Tem um broadcast que diz que o mau humor pode ser um sinal de falta de espiritualidade. Eu achei interessante isso, né? Pessoa que é constantemente mal-humorada, isso pode revelar, né? Não é obrigatório, mas pode revelar a falta de espiritualidade. Jeová é um Deus feliz, né? Muito bom. Admirem a criação em família. Parágrafo 15 agora. Às vezes, pode ser difícil para os pais conseguirem que seus filhos se abram com eles. Se esse for o seu caso, crie oportunidades para eles falarem o que estão pensando. Alguns pais percebem que estar com os filhos na natureza pode ajudar nesse sentido. Por quê? Porque ali na natureza, tanto os pais como os filhos estão mais à vontade, sem tantas distrações. Um pai de Taiwan, chamado Masahiko, diz o seguinte: quando eu e minha esposa estamos ao ar livre com nossos filhos, caminhando nas montanhas ou na praia, eles geralmente ficam mais à vontade. Daí é mais fácil conversar com eles e descobrir o que estão pensando. Kátia, citado antes, diz: depois da escola, minha mãe me levava num parque que ficava ali perto. Era um ambiente tão agradável que, para mim, era fácil contar o que tinha acontecido na escola ou o que estava me preocupando. Vamos ler Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Os pensamentos do coração de um homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento os puxa para fora. Então, como esse texto nos ajuda a responder essa pergunta, o que pode ajudar os pais a saber o que os filhos estão pensando? Mateus Brizola. Às vezes pode ser difícil para os pais conseguirem que os filhos se abram com eles. Então, se esse for o caso, os pais devem criar oportunidades para que os filhos falem o que estão pensando. E a natureza é um bom local para conversar com os filhos, porque ali na natureza, tanto os pais como os filhos estão mais à vontade, sem tantas distrações, e conseguem ver melhor as criações de Jeová. Isso, nós temos uma imagem. Quem gostaria de comentar essa imagem que vamos colocar aí? Irmão Bruno Luiz. Então, nós vemos ali uma mãe que muito provavelmente foi buscar a filha na escola e talvez com um bom discernimento ela percebeu que precisava ter alguns minutos tranquilos com a filha, né? E ela fez isso levando a filha para um parque, né? Nota-se ali que a mãe já havia pensado nisso, pois ela levou até algo para beber, né? Parece que tem uma garrafa ali do lado. Ela está tirando tempo para ficar num lugar calmo com a filha, um ambiente agradável, né? Com verde, com a criação de Jeová. E isso está ajudando a filha a se abrir, talvez contar algum problema na escola, algum problema que ela tenha enfrentado, né? E isso vai acalmar a filha e vai trazer ao conhecimento da mãe o que está acontecendo. Muito bom. Parágrafo 16. Quando uma família tira tempo para admirar a criação, todos ficam mais à vontade e podem se divertir. Isso fortalece a união da família. Como a Bíblia diz, há um tempo para rir e um tempo para saltitar. Jeová criou lugares lindos na terra para que pudéssemos correr, nadar, brincar e fazer as coisas que a gente gosta. Muitas famílias gostam de passar tempo juntas nas montanhas ou na praia. Algumas crianças amam correr e brincar num parque e observar animais ou nadar num rio, num lago ou no mar. Existem muitas oportunidades para aproveitarmos tudo que Jeová criou. Como as famílias podem se divertir e ficar à vontade quando estiverem admirando as criações de Jeová?
No Zoom, a irmã Rosa Maria. Por aproveitar as muitas oportunidades que existem para admirar, né, as criações de Jeová. Eclesiastes 3:1 fala que nós temos tempo até para rir, né? Então, aproveitar, unir a família e aproveitar esses momentos, né? Nadar, correr, brincar, rir, né? Então, são oportunidades para fortalecer a união da família e fortalecer ainda mais o nosso amor nas criações de Jeová. Muito bom, irmã Rosa. Irmã Maiana no Zoom também? Maiana Sampaio. Esse foi o parágrafo que eu mais gostei, porque, infelizmente, no mundo hoje, muitos pais preferem seus filhos no videogame, né, na internet, e acho que isso é tipo uma forma de deixar a criança ocupada, né? E não dá muito trabalho a eles. Mas os servos de Jeová não pensam assim, né? Se preocupam com seus filhos de verdade, querem dar a ele oportunidades como essa, que marcam a infância, estar em lugares onde tem a natureza, onde a criança possa realmente brincar, correr, como fala, nadar, pular, fazer coisas que deixem a criança feliz e ao mesmo tempo que aproximem elas de Jeová. Excelente. Parágrafo 17. No novo mundo, pais e filhos vão poder aproveitar a criação de Jeová como nunca antes. Lá, não vamos precisar ter medo dos animais, nem eles vão ter medo da gente. Vamos ter todo o tempo do mundo para admirar a criação de Jeová. Mas é importante que os pais ajudem os filhos, desde já, a admirar a criação para aprender mais sobre Jeová. Assim, é bem provável que os filhos concordem com o que o rei Davi disse: ó Jeová, não há obras iguais às tuas. Muito obrigado, irmão Rogério, por sua valiosa ajuda no nosso estudo, lendo os parágrafos e os textos também. Então, por que os pais precisam ajudar os filhos a admirar e aproveitar a criação de Jeová? Vamos ver do ponto de vista de uma filha agora, Antonella Farrão. É muito importante que os pais ajudem seus filhos, desde pequenos, a admirar a criação de Jeová, porque dessa forma haverá uma grande probabilidade que os filhos concordem com o que o rei Davi disse em Salmo 86:8. Muito bom, Antonella, isso mesmo. É bom ouvir isso de uma filha. Irmã Vanessa, todo mundo é filha, né? E quanto mais os filhos eles observam, admiram a criação, mais eles também passam a conhecer a Jeová. Isso é muito importante para eles desenvolver uma amizade com Ele. Muito bom, Vanessa, excelente. Como você responderia, depois desse estudo, a essas perguntas? Como Jesus usou a criação para ensinar seus discípulos e o que podemos aprender com isso? Irmão José Aleixo. Bom, Jesus deixou bem claro, né, quando disse a seus discípulos: os corvos não se preocupam, né, com a próxima refeição, nem ficam lírios ansiosos com o seu adorno. Então podemos aprender que os servos fiéis de Jeová pode estar certo de que quando coloca o reino de Deus à frente de tudo, nada faltará, né? Excelente, irmão Aleixo, muito bom. Irmã Valéria Wreck. Também Jesus usou exemplos fáceis e simples, né? Coisas comuns que os discípulos estavam observando ali naquele momento e que eles conheciam muito bem. Então, os pais hoje eles podem aprender com isso e ensinar os filhos com coisas fáceis que as crianças conhecem, que as crianças gostam, já sentem prazer em observar e gostam de aprender sobre aquilo. Então, um grande exemplo é ser simples, né? Descomplicado. Isso, muito bom, irmã Valéria, é isso mesmo. Em que ocasiões os pais podem ensinar os filhos sobre as qualidades de Jeová? Lembramos como, agora queremos saber quando. Irmã Milka Venâncio.
Assim como diz em Deuteronômio, né, 11:19, os pais eles têm que ensinar os filhos sobre Jeová, sentados em casa, andando pela estrada, ao se deitar, ao se levantar, ou seja, em todas as situações possíveis, em todas as oportunidades que eles tiverem, né, passeando, viajando, ou até em casa com as plantinhas, os animais, em todas as oportunidades que eles tiverem, sempre. Muito bom, irmã Milka, isso mesmo. E por que é importante as famílias passarem tempo juntas na natureza? Irmã... E agora? Irmã Magali Santos. Porque quando a família tira tempo, né, para admirar a criação de Jeová, juntas, a natureza, a família se diverte, como vimos nas ilustrações, e isso fortalece a união da família. Muito bom, irmã Magali, isso mesmo. Irmã Amanda Galdereto. E também, quando a família passa junto observando a natureza, né, os pais podem mostrar para os filhos qualidades de Jeová, né, como o poder, né, que ele tem quando ele criou as estrelas, a sabedoria dele, né, no nosso corpo que se regenera com machucado. Também pular, correr, mostrar que Jeová ele é um Deus feliz, que Ele quer que nós sejamos felizes. Então, quando os pais eles fazem isso, eles vão fazer com que a criança aprenda mais sobre Jeová, vão admirar mais a criação e vão ser crianças mais felizes e se aproximar mais de Jeová. Muito bom, irmã Amanda, isso mesmo. Irmã Oralda Fonseca. Quando a gente faz isso também, né, nós vimos que estreita a amizade com Jeová, né? Então Jeová quer ser amigo e a gente mostra então para uma criança ou para um filho, né, que ele também pode ser amigo de Jeová, né, através de conhecer as suas qualidades. Excelente, Moralda. Irmã Rafaela Fuentes. E como nós vimos também no texto de Provérbios 25, quando os pais, né, tiram tempo em meio à natureza para passar momentos ali com os seus filhos, eles criam um ambiente propício para ajudar com que seus filhos muitas vezes se abram e passem para o filho alguma dificuldade ou problema que eles estejam enfrentando. Excelente, muito bom. Daria para ficar aqui mais uma meia hora, né, comentando as lições de hoje, né? Agradecemos muito a participação dos irmãos, os seus comentários, suas expressões de coração. Tá? E para encerrar, convidamos aqueles que poderão ficar de pé para encerrar. Mas antes eu quero dar um anúncio. O irmão Francisco Bessa e a irmã Berenice vão estar visitando a congregação central de Votorantim na próxima semana e gostariam de levar o nosso amor cristão. Agora sim, podemos levantar e cantar juntos o cântico 134. Os filhos são uma herança de Deus, baseado no Salmo 127, do 3 ao 5, e depois o irmão Carlos Barbosa vai nos representar Jeová em oração.